E agora se prepare para ouvir a mensagem de Deus. Abra o seu coração e a sua mente, e deixe Deus entrar em sua vida. Mateus 27, verso 46. Ele diz o seguinte: por volta da hora nona, chamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Santo Deus, em nome de Jesus, nós estamos diante da Tua Palavra, e eu te peço, Pai, que me use nesse momento como instrumento do Senhor, para trazer esta palavra, esse ensinamento, e que o Senhor, através do Teu Espírito, possa estar nos ajudando a entender melhor aquilo que significa essas palavras que foram ditas. Em nome de Jesus é que eu te oro e agradeço. Amém. Hoje é dia 10, estamos a 3 dias da data da independência do Brasil. Nós comemoramos 200 anos de independência. Nessa data, aquele que era o governante aqui na nação, ele estava insatisfeito com as situações, as opressões que o Brasil estava vivendo. O povo não estava satisfeito, o povo queria uma independência. E numa determinada tarde, dia 7, ele resolveu dar o grito de independência para que nós fôssemos independentes de Portugal. Foi através de um grito. E ele disse: independência ou morte? E a partir daí o Brasil se tornou uma nação independente da Europa. Por que eu estou falando disso? Tem nada a ver com Mateus. Eu estou falando disso porque nós conseguimos uma independência através de um grito de um homem no dia 7 de setembro, há 200 anos atrás. E aqui, nesse texto, nós vamos refletir sobre um momento que foi profundo e comovente na vida do Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele estava lá na cruz, Jesus proferiu um grito que ressoa através dos séculos. Há mais de 2000 anos, Jesus disse: Deus meu, por que me desamparaste? Esse grito ressoa hoje e continuará ressoando enquanto a igreja estiver aqui na terra. Este foi um grito que revela muito sobre o sacrifício que Jesus Cristo sofreu por mim, sofreu por ti. Foi nesse momento em que a própria Bíblia diz que, nesse dia, horas antes, o céu se escureceu, se tornou trevas. Era dia. E as pessoas andavam e era como se fosse agora. O dia estava em treva. E era dessa mesma forma que estava a alma de Jesus nesse momento em que ele estava na cruz. O coração de Jesus estava em tremenda trevas. Era tão profunda essa dor, tão profunda essa agonia, que nem eu e nem você podemos imaginar. Nós temos momentos difíceis, temos momentos em que choramos, temos momentos em que também damos os nossos gritos de desespero, mas nenhum desses nossos gritos de desespero vai ser semelhante a esse que Davi, no Salmo 22, verso 1, também gritou quando ele olhou para Deus e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Foram as mesmas palavras usadas por Jesus lá na cruz. O mesmo grito de desespero. E nós vamos aprender aqui 5 coisinhas, nós vamos ser breves, mas são 5 coisas que nós vamos aprender com essas palavras de Jesus. A primeira dela é que esses gritos, ele
expressa a agonia que Jesus estava sentindo nessa hora. Quando Jesus clamou essas palavras, a sua angústia era quase que palpável. Era como que se você pudesse tocar. Imagina a tremenda dor, tremenda angústia. Era quase palpável você poder tocar nela. Não era apenas uma dor física causada pela crucificação. Ele também tinha dor física, porque seus braços e pés estavam pregados com um prego ali. Mas era mais do que essa dor. Era também uma agonia emocional. Todos nós temos sentimentos, emoções que muitas vezes também nos machucam. Mas ainda assim era mais que isso também, porque era também uma dor espiritual. E essa foi a dor mais triste que ele sentiu, porque foi essa dor espiritual que fez a sua alma clamar, e essa alma que estava tão profundamente perturbada. E por que foi exatamente essa dor espiritual que fez que Jesus clamasse: Deus meu, por que me desamparaste? E eu vou falar a você por quê. Porque foi exatamente nessa hora em que Jesus sentiu que a ira de Deus estava sobre ele. Imagina que é sentir a ira de Deus sobre você. Ali estava o próprio Deus executando o seu filho, o próprio Pai matando o seu filho. Ali Deus estava mostrando que Ele odeia o pecado, o quanto o pecado é odiado por Deus. Ali na cruz, Deus mostrou que Ele odeia tanto o pecado que Ele não poupou nem o seu filho. A segunda coisa que nós aprendemos é que Jesus estava ali na cruz. O Jesus que estava ali, além de homem, Ele era também o Deus encarnado. E isso é importante você entender, porque Jesus estando ali, Ele não era apenas um homem, mas o Filho do Deus que estava encarnado. Ele era plenamente divino e ao mesmo tempo plenamente humano. E essa parte humana que clamava, que chorava, isso torna o seu grito ainda de abandono ainda mais profundo, porque ali Ele estava mostrando o seu amor por mim e por você. E quando Deus olhava e via o seu filho ali, Ele não via o seu filho, Ele não via Jesus, Ele via o pecado que estava sobre ele. O pecado que estava sobre ele, o pecado do qual Ele mesmo disse: vinde a mim, todos que estáis cansados, venha sobre mim, o meu fardo é leve, fique com o meu fardo que é leve, mas me passe a sua dor, me passe o seu pecado. E Deus olhava para ele ali na cruz e via uma bola de pecado. E como Deus, Ele é justiça, Ele não podia deixar de punir o pecado, Ele não podia deixar de agir. E o que era punir? Punir seria Ele, Deus, lançar a sua ira sobre o pecado. E a ira de Deus estava sobre Jesus naquele momento. Essa era a resposta que Deus estava dando para Jesus: por que me desamparaste? E Deus estava falando: porque nesse momento você é pecado. O pecado está sobre você. A ira de Deus é a sentença que este mundo um dia vai experimentar. A ira de Deus é a sentença que todas as pessoas que estão longe de Deus vão experimentar. A Bíblia diz que vai chegar um momento em que as pessoas, os homens, vão querer sentir vontade de morrer e não vão conseguir. E vai ser um momento de tristeza e de dor para essas pessoas, porque elas estarão longe de Deus,
sentindo o peso da mão de Deus, da mesma forma como Jesus estava sentindo no momento em que ele estava na cruz e gritando: Deus meu, por que me desamparaste? A terceira coisa que nós aprendemos é que o propósito do abandono de Jesus era preciso. Você pode perguntar: por que Deus permitiu que Jesus se sentisse abandonado na cruz? É porque isso faz parte do plano divino para a nossa salvação. Se não houvesse Jesus estado na cruz, sentindo aquela angústia e clamando aquele grito, era eu e você que estaríamos sendo condenados agora. Isso fazia parte do plano divino para que eu e você pudéssemos ter uma vida, uma redenção. Para que quando Ele olha para mim, Ele me vê como um ser justificado. Uma justificativa de santificação que só foi possível porque Jesus esteve na cruz. Jesus estava carregando nossos pecados, e a separação de Deus foi o que Ele sentiu naquele momento. Por causa de mim, por causa de você, foi que Ele clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Foi por causa do meu pecado, foi por causa do seu pecado, foi por causa do pecado do mundo. E isso foi necessário para que houvesse a reconciliação entre o homem e Deus. Para que aquilo que separava a mim, o Salvador, fosse reparado. Para que aquilo que separa a mim do Salvador não permanecesse e eu estivesse um dia na eternidade separado de Deus e lamentando o resto da minha vida essa separação. E aqui, nesse ponto, eu quero falar para vocês o seguinte: nós na igreja falamos que Deus é amor, a Bíblia diz isso, nós cremos nisso, mas na mesma medida em que Deus é amor, Ele também é justiça. E é por causa de ser justo que Jesus foi levado à cruz. Mas é também por causa do amor de Deus que a cruz, ela nos mostra esses dois atributos de Deus. Deus justiça, a ira de Deus sobre Jesus. Deus amor, aquele que não poupou nem o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dois atributos de Deus no mesmo lugar, no mesmo instante, sendo apresentado para a humanidade. Vocês, seres humanos, por causa do pecado, deveriam estar no lugar dele, mas não. Ele está aqui por causa de vocês, e ele vai sofrer para que vocês não sofram. Mas eu o amo, e é por causa do meu amor por ele, pelo meu Filho e pela humanidade que eu próprio criei, ele ressuscitará no terceiro dia. A morte de Jesus não foi o fim ali na cruz. É ali na cruz que nós podemos olhar esses dois atributos e ver que eles estão em pé de igualdade. Da mesma forma que Deus é justo, Ele é também amor. Da mesma forma que Ele pune aquele que peca, Ele salva aquele que se arrepende. Outra coisa que nós aprendemos nesse texto ainda é que isso tudo que aconteceu ali na cruz é uma lição de Deus para nós. Quantos de nós já nos sentimos abandonados por Deus em algum momento de desespero? Quantas vezes eu já passei por isso e eu já até testemunhei isso aqui em uma das mensagens que eu trouxe para vocês. Isso é uma experiência humana muito comum. Pode ser talvez até que você esteja passando por isso agora. Só que a boa notícia é que Jesus, Ele compreende o seu sofrimento. E por que Ele compreende o seu sofrimento? Porque Ele esteve na cruz. Ele sentiu a dor física quando o prego atravessou a sua carne. Ele sentiu a dor emocional quando a agonia tomou conta dele. E Ele sentiu a dor espiritual quando o Pai se separou dele. Ele conhece.
Ele conhece os tipos de dores, Ele conhece as nossas agonias, e é por isso que Ele compreende você, e é por isso que Ele compreende o seu sofrimento, porque Ele passou por tudo isso. Nos nossos momentos de desespero, nós devemos nos voltar para Deus em oração e fé. Lembram que antes de Jesus passar por tudo isso que Ele fez, Ele separou alguns discípulos, foi para um lugar e falou: eu preciso orar. Os discípulos foram com ele foi para o cantinho e foi orar. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo e ele já estava naquele momento começando a sentir a angústia. E ele olha para os discípulos e fala: vocês não são capazes de orar uma hora comigo? E ele voltou para orar. E nesse momento em que ele volta para orar, ele fala: Pai, se for possível, passa de mim. É muito sofrimento. Mas Deus fala para ele: não, filho, se você não fizer isso, a humanidade morre. Deus meu, por que me desamparaste? Porque você se fez pecado. Outra coisa que nós aprendemos aqui é o trunfo da ressurreição. Porque, como eu disse antes, a história de Jesus ela não acaba aqui na cruz. A ressurreição de Jesus é a esperança que eu e você temos. A morte não teve a última palavra, porque a vida triunfou sobre a morte. Isso significa que não importa quão sombrios sejam os nossos momentos de abandono, Deus pode trazer vida e renovação. Se você está angustiado neste momento, se você está passando por algum momento difícil, tenha fé. Toda a ira de Deus recaiu sobre Jesus e Deus o matou. E com isso, todos nós que somos pecadores, todos os nossos pecados são perdoados por Deus. Todos os nossos pecados foram levados lá naquele momento na cruz. A Bíblia diz que agora, depois desse momento de Jesus, dessa angústia dele, agora, nesse momento, nenhuma condenação há para aqueles que são chamados filhos de Deus. Nós somos justificados pelo sangue de Jesus. E isso é uma demonstração do amor. O Filho pagando todos os nossos pecados e colocando em suas costas. Ele, naquele momento, com os seus discípulos: passa de mim esse cálice. Não, filho, é preciso que seja feita a tua vontade, então, Pai. Coloque sobre mim, eu suporto. Pode deixar vir os pecadores, porque eu compro eles. Traga-os, traga-os, traga-os. Vinde a mim, todos que estáis cansados. Vinde a mim, vinde. Eu aguento, eu suporto. Seja feita a tua vontade. E o pai olha para ele: o preço é alto, meu filho. Você vai suportar a minha ira. Então a ira foi sobre Jesus. Para nós concluirmos, irmãos, o grito de abandono de Jesus na cruz revela a profundidade do seu amor por nós. Ele suportou a separação de Deus para que pudéssemos nos reconciliar com Deus, com o Pai. Para que possamos aprender com Jesus a buscar a presença de Deus em momentos de desamparo, precisamos confiar na sua fidelidade e esperar na ressurreição que traz vida e esperança. É isso que eu peço para vocês. Confie em Jesus. Não há nada que você passe ou que você suporte que se compare com aquilo que Jesus passou. Ele suportou. Não esqueçam, Ele era Deus, Ele é Deus. Naquele momento em que Ele estava na cruz, Ele era também homem. Se um homem é capaz de suportar toda a crueldade da cruz, você é capaz de suportar aquilo pelo qual você está passando. Não é isso que você passa que vai te derrotar. A Bíblia diz que tudo posso naquele que me fortalece. A Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. E é nisso que nós temos que depositar a nossa esperança e a nossa confiança. No amor de Deus. Curvem suas cabeças. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, obrigado, Deus, pelo grito que Jesus deu lá na cruz. Aquela angústia que Ele passou, aquela agonia toda.
poderia ser eu estar passando com a minha vida longe do Senhor, separado do Senhor. Nós, como igreja, temos consciência da sua ira. Sabemos que era a sua punição para o pecado. Mas nós somos gratos porque Jesus suportou essa ira para que nós pudéssemos ter vida. Tudo que Ele passou ali na cruz era um direito meu, do qual Ele tomou para si. Para que assim como Ele está com o Senhor, nós possamos também estar um dia junto de Ti. Ele nos convidou para estarmos juntos. Ele disse que para onde Ele vai, onde Ele iria, onde Ele está, há muitas moradas. E Ele nos convidou para estar junto dEle, quando disse que vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Foram vários os convites que Ele fez para que nós pudéssemos estar junto dEle, para que nós possamos experimentar a presença do Senhor em nossas vidas, para que mesmo nos momentos mais difíceis que nós vivemos, nós possamos ter esperança, porque a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus, ela nos fortalece em nossa jornada da fé. Eu sou grato, Pai, porque nessa noite o Senhor permitiu que nós trouxéssemos à nossa lembrança esse versículo que mostra a dor, o sofrimento, a tua ira, mas também nos trouxe a esperança e a vida. Obrigado por tudo isso, em nome de Jesus é que eu agradeço. Amém.